nossa live caiu, teve um pique, mas estamos de volta. Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4. Nós vamos ficar com o capítulo 4 e o capítulo 5, alguns versos. Eu vou tentar compartilhar algo de Deus para vocês, não prometo. Eu vou tentar compartilhar o que eu preparei, mas não prometo terminar. Eu vou tentar. Marcos capítulo 4, verso 39. 4 de Marcos, verso 39. Depois o capítulo 5, verso 8, verso 28, verso 29, o verso 41 e 42. Marcos capítulo 4, 39, que diz assim: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E disseram ou sentiram grande temor e diziam um aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, verso 8. Porque lhe dizia, porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Verso 28 e 29 do capítulo 5. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e no seu corpo sentiu já estar curada daquele mal. Verso 41 e 42 do capítulo 5. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Amém? Amém. Levante a mão e diga: Deus. Está frio, fraco e feio. Diga: Deus, nesta noite, fala comigo através da sua palavra. Se assenta aí, por favor. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. Aqui nós vemos o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, e o poder de Jesus também vemos sobre a morte. O capítulo 4 e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos narra o episódio do poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. O evangelista Marcos, ele registra nesses dois capítulos, com retórica irretocável, no capítulo 4 e o capítulo 5 de seu evangelho,
ele mostra a singularidade da pessoa de Jesus e a sua magnitude excelsa de seu poder. Aqui eu quero destacar, eu vou tentar destacar 4 verdades do poder de Jesus. Primeiro, nós lemos o verso de número 39 ao 41, mostra-nos o poder de Jesus sobre a natureza. O evangelista mostra para nós que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Eles estavam enfrentando uma tempestade no mar da Galileia. Baldados todos os seus esforços, eles recorreram a Jesus num tom de censura, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, com sua autoridade absoluta, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, emudece. O vento se aquietou e o texto sagrado disse que houve grande bonança no mar da Galileia, através da palavra de Jesus, do poder de Jesus, da autoridade de Jesus sobre a natureza. O vento se aquietou e seguiu-se grande bonança, diz a palavra. Sendo Jesus o Criador do universo, ele dá a sua ordem, ele dá a sua ordem, ele tem o poder sobre a natureza. E quando ele manda, o sol se recua. Quando ele manda, a natureza ouve a sua voz. Quando ele ordena, as estrelas aparecem. Ele dá ordem, o vento acalma. Ele dá ordem e o mar se aquieta, porque o seu poder, aleluia, não tem limite. Ele é o dono de todo o poder. Ele tem todo o poder. Quando ele ordena, a sua ordem não pode ser contestada. Ele deu a ordem, o vento se aquietou, o mar se acalmou e seguiu-se grande bonança a partir da ordem de Jesus. Ao contrário, aleluia, da sua palavra, ao comando, melhor dizendo, da sua palavra, o mar se recolhe. A sua ordem não pode ser contestada, o seu poder não pode ser desafiado. Ele manda, ou seja, ele tem toda a autoridade sobre as leis da natureza. A natureza ouviu a sua voz e se aquietou. O mar teve que bater continência, porque o Senhor estava dando uma ordem. Você pode levantar a mão. Eu quero dizer, a partir da ordem de Jesus, toda a tempestade que você tiver que enfrentar, por meio da ordem dele, esta tempestade tem que se acalmar, porque ele tem o poder sobre a natureza. Nós olhamos e percebemos no capítulo 1, 2 de Jonas, a ordem de Deus a Jonas, para Jonas ir à cidade de Nínive e pregar sua palavra. Mas Jonas foge de diante da presença do Senhor. O Senhor manda um vento, manda um temporal sobre Jonas, ou atrás de Jonas, para trazer Jonas de volta para o propósito. Jonas foge, Jonas deita no porão do navio, dorme. Os marinheiros estão preocupados, mas agora Jonas entende que aquela tempestade só poderia se acalmar se ele entrasse no propósito de Deus, se ele estivesse debaixo da autoridade da palavra de Deus. Jonas disse: me lança no mar que essa tempestade passa, me lança no mar que essa tempestade vai acalmar. Ei, talvez você esteja no propósito de Deus, não
Não quer dizer que a tempestade não vai vir, mas olha, você precisa entender que quando você está na direção que Deus te quer, tem tempestade, mas quando você sai da direção, também tem tempestade. Mas a diferença é, você está no propósito com Ele, ou você está fora do propósito dele. Não me importa, a tempestade de Deus, o dia mau de Deus, chega para aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. O dia mau chega para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Mas não me importa, mas todas as coisas, disse Paulo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não entenda, ou talvez você ainda não entendeu, que tudo está cooperando para o seu bem. Eu repito, você tem que entender que tudo coopera para o seu bem. Todas as coisas estão cooperando em seu favor. Até aquelas coisas que você acha que é ruim para você, está cooperando para o seu bem. Você tem que entender que é o propósito de Deus, e você é o propósito de Deus. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele designou para você. Os discípulos temem a tempestade. Eles despertam Jesus, dizendo: tu não importa que nós vamos perecer. Eles achavam que Jesus ia deixar eles morrer no meio da tempestade. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que está me ouvindo. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Eu vou repetir de novo, você não entendeu? Você não vai morrer nessa tempestade. Essa tempestade não vai te matar. Você vai chegar do outro lado. Essa tempestade é só para provar o teu caráter e a sua fé. Mas saiba que Jesus está no barco. Foi Ele que te colocou nesse barco. Foi Ele que te plantou nesse lugar. Então não saia do lugar que Deus te plantou. Apenas suporta o processo da tempestade. Suporte o processo. E saiba que o processo é doído. O processo é terrível. Mas é necessário passar o processo para viver o propósito. Não adianta você querer ser bem sucedido, ser bem sucedida no ano de 2024 se você não suportar o processo. Suporta a tempestade. Você só pode dizer que você venceu a tempestade se você suportar a tempestade. Você só pode dizer que é bem sucedido na presença de Deus, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, se você suportar o processo das crises que Deus te colocou para você passar. Suporta a tempestade. Me ajuda a pregar, por favor. Pegue na mão de alguém e fala para ele: suporta a tempestade. Não, para ele entender melhor, diga para ele: suporta o processo. Oh, glória a Deus. Aguenta o processo. Porque você nunca vai viver o propósito se você não suportar o processo. Aguenta. Suporta. Eles tiveram que suportar a tempestade não sei quanto tempo, até que Jesus chegou e disse: vento, quieta-te, mar, cala-te. Mas antes disso eles teve que suportar a tempestade.
quando as forças deles foram minadas, quando acabou a esperança deles, Jesus chegou para dizer: agora chegou a hora do processo, chegou a hora de você viver o propósito, porque você venceu a crise, você venceu o deserto, você venceu a calamidade. Agora está na hora de vencer, de viver a bonança de Deus na tua casa. Aguenta o processo. Aguenta o processo do abandono. Aguenta o processo que muitos pisam em você. Aguenta. Você gosta de tomar um suquinho de uva? Você não sabe o processo da uva para ser esmagada. Você só é uma uva que Deus está esmagando, para depois as pessoas beber do teu vinho. E depois que eles provarem o vinho, vai dizer: mas que vinho gostoso. Mas eles não soubem qual é o processo do esmagamento. Deus está te esmagando, mas mais tarde eles terão que beber do teu vinho. Aguente. Aguente. Segundo, senão eu vou ficar só aqui. Eu disse que eu vou tentar. Capítulo 5, verso 8. Jesus tem poder sobre os demônios. Eu vou repetir. Jesus tem poder sobre os demônios. Ele não apenas tem um poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. A tempestade só veio porque ele tem um propósito em Gadara. A tempestade vem para que ele não chegue lá, mas ele chegou, porque ele tem o poder sobre a tempestade. Quando ele chega em Gadara, lá tem um homem que sai do sepulcro. Ele olha para aquele homem e diz: espírito imundo, sai dele. Sai dele. Sai dele. Sai dele. Os demônios não se relutaram. Eles obedeceram à voz de Jesus. Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem poder sobre os demônios. Os demônios não vão segurar tua família, porque Jesus tem poder sobre eles. Jesus tem poder sobre o capeta. Jesus tem um poder sobre a pomba gira que está lutando contra a tua casa. Jesus vai ordenar e os demônios vai ter que bater em retirada. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus e seus discípulos chegaram em Gadara, região gentílica composta de 10 cidades. Ali havia um homem, aleluia, no cemitério, que vivia nu, ferindo-se com pedras, furioso, gritando alucinadamente, possesso de uma legião. Mas Jesus chega e disse para ele: espírito imundo, sai dele. Os demônios têm que ouvir a voz e bater em retirada. Eles têm que bater em retirada. Você pode levantar a mão? Nada forçado, eu não quero forçar ninguém a nada. Só se você sentir à vontade, levanta a mão direita para o céu. Se a direita for pouco, levanta as duas. Os demônios hoje estão sendo
retirados da tua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos. Jesus está dando uma ordem para os demônios hoje. É noite que os demônios terão que ouvir a voz de Jesus e obedecer. A voz de Jesus. Os demônios terão que ouvir a voz dele e obedecer. Jesus disse: espírito imundo, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. Os demônios terão que ouvir a voz dele e obedecer a voz de Jesus. Jesus liberta aquele homem. Do poder do demônio, dos demônios. E quando Jesus liberta aquele homem do poder dos demônios, Jesus vai devolver para aquele homem a sanidade. Porque no sepulcro ele vivia nu. E quando Jesus liberta ele do poder dos demônios, Jesus devolve a sanidade para ele. A Bíblia diz que quando o povo chega, aquele homem estava em sã consciência. Ei! Quando ele recebe a libertação de Jesus, Jesus primeiro traz sanidade para ele, o que ele não tinha, porque os demônios tirou toda a sanidade dele. Só que Jesus chegou para devolver aquilo que os demônios haviam tirado dele, a sanidade mental. Jesus vai devolver a sanidade para sua casa. Eu vou repetir: Jesus vai devolver a sanidade mental para a sua família. Os demônios têm trazido, aleluia, tanta destruição talvez na sua casa, mas hoje Jesus está prometendo libertação para a sua casa. Assim como Jesus libertou aquele homem, Jesus transforma aquele homem, Jesus devolve aquele homem para a sua família. A verdade é, Jesus transformou aquele homem queria ir atrás de Jesus. Jesus diz: atrás de mim você não vai, mas volta para a tua casa, volta para a tua casa e diga para os teus quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Olha para mim. Tem muita gente, vai doer, mas o que dói cura. Tem muita gente que ora pedindo Deus a transformação, mas não quer voltar para casa. O marido, a mulher: Senhor, me transforma. E aí não volta para casa. Meu amigo, Jesus transformou ele, devolveu ele para sua família. Eu disse que dói cura, irmão. Deus vai libertar, mas ele vai devolver de volta. Você não entendeu não? Era para você estar de mão levantada para receber isso aqui, mas está valendo. Jesus vai transformar, mas vai enviar de volta para casa. Não sei se você está disposto para receber isso aqui, mas vamos lá. Jesus vai transformar o marido, mas vai mandar de volta. Jesus vai transformar a mulher, mas vai mandar de volta. Jesus vai transformar o filho, mas vai mandar de volta. Eu sei que ninguém está recebendo, mas vamos lá assim mesmo. Jesus vai transformar. Você tem orado: transforma meu marido, transforma meu filho, transforma minha esposa, mas está disposto a receber de volta? Está disposto a receber de volta? E aí? Quem quer a transformação e a libertação? Você percebeu que agora a metade abaixou a mão, não levantou?
Mas quem quer a transformação e a libertação de Jesus? Mas não vale só ser transformado, Ele envia de volta. Está disposto de receber de volta? Hã? Não te assuste não, quando chegar lá assim, ó. Deixa eu entrar. Você me recebe de volta, papai? Entra, meu filho. Oh, meu bem, você me recebe de... Entra, meu bem. Porque Jesus faz assim. Ele transforma, mas Ele envia de volta. E Ele diz: vai e conta para os teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Volta para casa. Volta para casa. E conta quão grandes coisas o Senhor tem te feito. Oh, glória. Por quê? Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Sob a ordem de Jesus, os demônios precisam bater em retirada. Jesus já deu ordem aos demônios para liberar a sua casa. Eu vou repetir porque tem gente que está me olhando e nem recebe. Se você se sentir forçado, não receba. Mas se você está recebendo em livre, espontânea vontade, levanta a sua mão. Jesus está visitando a sua casa e dando ordem aos demônios. Jesus está visitando a sua família e dando ordem aos demônios para liberar a sua casa. A sua casa nesse ano está sendo libertada do poder dos demônios, porque os demônios estão sob a autoridade de Jesus. Será que você pode glorificar Ele comigo? Será que você pode adorá-lo? Adorá-lo! O mesmo Jesus que é libertador dos cativos, Ele também é o atormentador dos demônios. O mesmo Jesus que é libertador dos cativos, Ele também é atormentador dos demônios. Eu vou dar uma palavra aqui. Jesus vai atormentar os demônios que tentar meter a besta com a sua casa nesse ano. Os demônios ficarão atordoados e atormentados, porque Jesus vão receber eles na porta. E quando os demônios meterem a besta de tentar entrar na sua casa, eles serão recebidos a pancada. A irmã diz a fogo ali, ó. Daqui eu vi ela falando fogo. Dá uma olhadinha para alguém e diga para ele assim: os demônios ficarão atormentados, porque Jesus vai atormentar os demônios que te perseguem. E se ele entendeu, ele não vai ficar calado. Terceiro, verso 28 e 29 do capítulo 5. Jesus, ele tem o poder sobre as enfermidades.
Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre as enfermidades. A Bíblia diz que uma mulher anônima, sem nome, ela asqueira-se no meio da multidão que aperta Jesus. Enquanto o Senhor caminhava em destino à casa de Jairo, a Bíblia diz que esta mulher estava sofrendo há 12 anos de uma enfermidade. Ela já havia gastado todos os teus haveres, os teus pertences, com vários médicos, e por nenhum deles ela pôde ser curada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E dentro do coração dela surge uma esperança. E ela disse: esse homem faz tal coisa. Se esse homem tem o poder sobre a natureza, se esse homem tem autoridade sobre os demônios, se esse homem tem poder sobre as enfermidades, se eu tão somente tocar na orla das tuas vestes, eu serei curada, eu serei curada, eu serei curada. Então esta mulher, ela rompe a multidão. Ela, não sei se ela cai, se ela levanta, se ela cambaleia, eu não sei se as pessoas dão espaço para ela, mas ela chega até os pés de Jesus. E quando ela toca na orla dele, a Bíblia diz que ela foi curada na hora. Ela foi curada na hora. A enfermidade foi sarada na hora, porque só no toque das mãos dele, só no toque na orla dos vestidos dele, ela foi curada, porque ele tem poder sobre as enfermidades. Você pode levantar as mãos, ele também vai tocar nas tuas enfermidades. Você também será tocado hoje. Toca na orla dele, toca nas vestes dele pela fé. Toque pela fé. Eu sei que a gente não vê ele. Eu sei que alguns falam: eu estou arrepiado. Eu sei que alguém fala: nossa, eu estou sentindo um fogo. Mas eu só sei de uma coisa, de como eu posso tocá-lo. Pela fé. Pela fé eu posso tocar. Orabacalama, chorabacalama, raia. Você pode tocar nele pela fé. Você pode levantar a mão e tocar nele pela fé. Eu não sei qual é o teu propósito aqui hoje, mas pelo amor de Deus, saia desse lugar e toca nele pela fé. Toca nele assim como a mulher tocou. Levanta a mão e faça alguma coisa, mas toca na orla dele, toca nos vestidos dele, toca pela fé, toca pela fé, que você será sarados, sarados, sejam sarados, sejam sarados, como aquela mulher foi sarada. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei livre do meu mal. Eu ficarei livre do meu mal. Você quer ficar livre desse mal? O segredo é tocar na orla dele. Eu sei que a gente não precisa de amuleto, de travesseiro ungido, de óleo ungido, de água ungida, de paletó ungido, de toalha ungida, de gravata ungida. A gente só precisa tocá-lo pela fé, porque Tiago diz que a fé sem a obra é morta. É só pela fé. Não adianta
adianta tocar em cajado de Moisés que não resolve. Não adianta sal grosso que nada resolve. Não adianta água ungida que nada. É pela fé. É pela fé. Toca pela fé. Toca pela fé nele. Oh, meu Deus do céu. Quem pode levantar a mão lá no terceiro andar e tocar nele pela fé? Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei livre do meu mal. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente a hemorragia cessou. Toca em Jesus hoje. Começa o ano tocando em Jesus. Você já foi no médico, não adiantou nada. Só falta você tocar em Jesus. Só falta você usar a fé e tocar em Jesus. Toca em Jesus, que a sua enfermidade será sarada. Jesus demonstrou o seu poder sobre a enfermidade. Pelo seu poder, os enfermos foram curados. Pelo seu poder, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos, os paralíticos levantaram, os mortos ressuscitaram. Pelo seu poder, as doenças foram curadas, os leprosos foram purificados. Oh, glória ao nome do Senhor. Os mortos foram ressuscitados. Sabe por quê? Porque para Jesus não existe doença incurável. Para Jesus não existe, aleluia, glória a Deus, problemas insolúveis. Ele é o médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o médico onipotente que sara todas as nossas enfermidades. Sejam sarados. Ele curou os cegos. Ele libertou cativos. Ele também te cura. Ele também te liberta. Seja curado agora. Seja curado agora. Sejam curados agora. Pelo poder da palavra. Sejam curados. Toca nele pela fé. Toca nele pela fé. Toca pela fé. Fica de pé. Eu concluo, mas com 1 minuto, por favor. Jesus tem poder sobre a morte. O texto diz no verso 41 e 42: enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo para curar sua filha, alguém da casa de Jairo chega para Jairo e diz: Jairo, não me incomodas mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus, ele sem se abalar, ele olha para Jairo e disse: não temas, Jairo, crê somente. 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 Ao entrar na casa de Jairo, Jesus chega no quarto da menina e disse à menina que estava morta: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta. E a menina se levanta, e o texto diz que ela começou a andar, porque ela já tinha 12 anos. A morte não tem poder. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte. A morte foi tragada pela vitória. A morte
sendo o rei dos terrores, ela não traz mais terror, porque Jesus venceu a morte. Jesus se ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê nunca mais morrerá, mas viverá eternamente. Jesus não apenas tem o poder sobre a morte, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, ele também tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está sentado no trono e tudo faz conforme que lhe apraz. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele dirige os destinos das nações. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele dá vida e tira vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. Ele é o Senhor que enriquece e empobrece. Ele abate e também exalta. Oh, bendito seja o nome dele. Não precisamos viver acuados, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos o favor dele sobre a nossa vida. Não estamos correndo perigo. Podemos confiar em Jesus, sabendo que tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo da sua autoridade, do seu poder absoluto. Apenas descansa nele, apenas confia nele. A morte já foi vencida, a natureza está debaixo da autoridade dele, está debaixo do poder. Essa enfermidade, os demônios têm que bater em continência debaixo da autoridade dele. Você pode levantar a mão e dar um grito de glória. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça, por favor. Só quem recebe a palavra dá um grito de glória mais alto aí, vai. Só quem recebe a palavra dá um grito de glória mais alto aí. Que Deus abençoe vocês, ouvintes de casa da rádio. Coloque a mão na sua cabeça.